Bem-vindos ao RL Cast. Vocês podem perceber que nós estamos de cara nova. E nessa nova temporada, eu decidi abrir as portas da minha casa para receber empresários que eu tenho real admiração e que eu acredito que tem muito a contribuir e a trazer para a gente compartilhar ideias, negócios e histórias. Eu acredito em empresas com propósitos, empresas que vão além do só o motivo de receita e geração de caixa. E é para isso que a gente existe. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. Eu vou ler aqui a bio do Diego. Gente, também, né? Eu sou a Rubia Lima, né? Sou fundadora da RL.com e por isso que nós fundamos o RLcast. Então, agora vamos para a apresentação do Diego. Diego, eu fiquei muito feliz com a sua mensagem. E eu muito feliz pelo convite, Fiquei mesmo, pela fiquei oportunidade. muito feliz com a sua mensagem. Me pegou de surpresa, eu falei que às vezes a vida ela dá umas coisas na gente, né? E a gente fala assim, caraca, eu tô no caminho certo. Vamos lá, né? Que a gente estava conversando, nada é por acaso e de uma forma ou de outra, no subconsciente, as coisas dão certo, né? Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade de estar me recebendo aqui na sua casa. Di, seguinte, gente, o Diego tem 30 anos. Eu caí da cadeira. Porque todo mundo cai da cadeira, eu tenho 28, né? Então, tipo assim, todo mundo... Você sabe o que eu passo, né? Sei o que você passa. Tá tudo bem, as pessoas dão mais idade do que a gente tem, mas... Faz parte, faz parte. São a cara é os anos de empreendedorismo. Vamos lá. Diego tem 30 anos, tem MBA em administração e é CEO da holding Terra Nova. Uma holding que investe sempre em negócios com propósito e ajuda ideias que podem mudar o mundo e se manterem lucrativas e sustentáveis. Isso é fantástico, hein? Para que possam continuar funcionando por muitos e muitos anos. Eu tenho umas coisas para falar sobre isso, que empresas têm aquela coisa, né? Não é feita para durar um ano, é feita para durar gerações e gerações. E é isso que faz a gente permanecer firme no propósito. Em 2011, 6 meses depois de perder a sua avó, né, e um amigo, você teve uma experiência que mudou completamente o jeito como você encarava a vida, afetando também. Adoro. E a morte, principalmente. E você mudou sua visão sobre negócios, né? Eu sei que surgiu a ideia de um negócio a partir de um assunto delicado, mas eu acho interessante porque às vezes a gente sempre conta as histórias, o lado bom das histórias, mas a gente esquece de trazer a vida real, né? E o motivo que faz alguém empreender nem sempre é um motivo assim, eu tinha um sonho, esse sonho era o que me fez construir esse negócio. Nem sempre um empreendedorismo nasce de um sonho, às vezes ele nasce de uma necessidade, às vezes ele nasce de uma situação. E eu entendi pelo que a gente conversou que surgiu realmente de uma dor, né? Assim, não uma dor ali, mas uma dor emocional de uma situação que você viveu. Eu queria que você contasse um pouco pra mim, assim, para as pessoas que estão aqui que não te conhecem, pra gente entender o que te levou a construir o que você construiu, que é um business muito sensacional. Rúbia, mais uma vez agradecer. É tão legal a gente poder falar sobre o que a gente gosta, né? E com pessoas que a gente admira. E eu acho que vai ser um bate-papo legal, né? Sobre um pouco da história, mas sobretudo sobre propósito. E a sensação que a gente tem é que falta um pouco disso no mundo hoje. A minha história, ela começa na dor, mas se a gente parar para pensar, todo negócio ele começa um pouco na dor. Talvez a minha tenha esse componente emocional, né? Por ter começado com o luto, mas na prática a gente vive e os negócios são criados para resolver dores. Todos os negócios que a gente conhece, eles resolvem dores. E no meu caso, de fato, né? A gente, quando tem 17 anos de idade, nós não temos o costume de visitar cemitério, ir a velórios. Não. E minha primeira experiência, de fato, né? Às vezes a família tem uns papos defunto, né? Tem. Não é o caso, Participa de todos os velórios, né? Sim. Ainda mais do interior, Mas né? a gente não é... Não perde um buffet de velório. Mas, assim, a minha história, ela começa, né? Justamente nesse desafio. Quando eu perdi a minha avó e foi sepultada num cemitério muito bacana, um cemitério lá em Belo Horizonte, com uma qualidade muito legal, de conforto, de dignidade. E uma funerária que fez um serviço maravilhoso, um cuidado de botar a música favorita dela para tocar na hora do sepultamento. Sim. Isso te cria uma esperança de que, nossa, todo cemitério é assim. E 6 meses depois eu vi que não era. Então, quando eu perdi um amigo, fui entender que a minha querida Montes Claros, cidade que há mais de 25 anos lá resido, não tinha cemitério-parque. Então, meu pai, poxa, você é tão curioso, pesquisa tanto, gosta de ficar estudando, e por que você não pensa em montar um cemitério? Tá,
Só que eu levei bem a sério essa Ele história, falou, tipo né? assim, tipo, soltou um negócio e você falou assim, bem que agarrei e vou fazer, né? E aí foram madrugadas, madrugadas, até, de fato, né, montar esse negócio e realizar esse sonho. Sim, Então, a dor, ela ajudou da minha dor suavizar outras dores. Eu costumo falar que se uma lágrima, ela puder deixar de ser derramada, ou, ainda que derramada, enxugada, a minha missão vai estar se cumprindo. Então, muitas vezes não é sobre a gente impedir que as coisas aconteçam, porque a gente não tem o poder de decidir quem vai e quem fica. sim. Mas o pouco que você faz para quem está sofrendo é muito. Não, e sabe o que que eu fico pensando? Esse assunto, né, ele ainda, a morte é um assunto muito delicado e é um tabu ainda que tem falar sobre isso, né? Mas eu acho que você criar um negócio que você está lidando com o seu cliente, né, que é a família, né, naquele momento ali que tá passando por uma situação desafiadora e dolorida e você conseguir de alguma forma amenizar aquilo, né? Porque já é uma situação difícil, já tem todo um processo burocrático ali que desgasta as pessoas, que elas já estão numa situação complicada, e você conseguir mostrar que esse cuidado, ele tá sendo realmente algo real. E não só para inglês ver, sabe? Eu acho que eu tô muito cansada, sabe, Diego? Eu acho que às vezes as pessoas vão para a questão de empreender muito para inglês ver. O que é inglês ver, né, gente? Assim, é quando a gente faz algo para as pessoas verem, não, mas aquilo não tem realidade, aquilo não tem autenticidade, né? Então, quando o propósito ele é real, as pessoas sentem isso quando elas entram em contato com a sua empresa. E isso a conforta, isso acolhe, né? Ainda mais no negócio de vocês. Olha, aqui eu queria fazer uma pergunta pra você, que é assim, cara, abrir no cemitério, né? Quando você tava lá, quando seu pai jogou isso aí, você pegou e falou, cara, abrir um cemitério. Eu nunca, assim, na minha cabeça, e olha que eu sou da área de processos, de gestão, mas é um modelo de negócio que eu nunca parei pra pensar mesmo, né? Eu já atendi mais de 80 empresas de nichos muito diferentes, né? Diversidade, atendi empresa de poker, que tipo, a galera fala, cara, como você fez consultoria de processos numa empresa de poker? Fiz uma consultoria de processos, mas esse ramo de cemitérios é um ramo que eu nunca parei para ler sobre isso. Então, talvez eu vou fazer algumas perguntas básicas que eu acho que muita gente que está assistindo a gente também vai ter essa curiosidade. Mas eu queria entender um pouco sobre como que funciona esse processo de abertura de um cemitério. Por que eu estou te perguntando isso? Porque aí a gente vai chegar no início de tudo, né? Que teve uma ideia e aí começa os desafios de fazer essa ideia se tornar algo real. Então eu quero que você me conte um pouquinho como que foi essa abertura do seu primeiro cemitério, né? Quais foram os desafios que você encontrou e o que te fez não desistir? Porque eu imagino que não tenha sido fácil. De fato, Rubi, assim, eu tenho um grande amigo, Marcelo Furtado, que ele fala que toda empresa, elas são... A empresa, ela é processo e ela também são pessoas, né? Você viu o trecho do podcast do. Eu postei ontem, do Abílio Diniz? Que, nossa, infelizmente, né? Uma perda lastimável, assim, pra. Eu não vi, sabe por quê? Tô sem Ah, é celular. verdade, você não viu. Mas ele falou exatamente isso. Gestão é simples. Gestão são É. pessoas e processos. Só que as pessoas começam a inventar roda demais pra fazer E isso. assim, eu acho que vão muito também pelo envaidecimento da coisa, né? Hoje em dia, falar que você é empreendedor, que você é empresário, é gourmetizar uma coisa. Sim. E esqueceram das dores, das madrugadas, das Da preocupações, insônia. dos cabelos brancos que vão De surgindo, achar que a gente tem mais idade do que a gente tem. de achar que a gente é mais velho do que a gente é. Né? Eu mesmo, meu maior terror é as pessoas falarem, meu irmão é 5 anos mais novo que eu, 4 anos e meio. Na hora que falam que ele é da mesma idade ou mais velho, eu fico na alegria danada, né? Porque se for o contrário, ele já fica meio chateado. Mas assim, ô Rubia, foi um grande aprendizado. Uhum. E eu acho que quando a gente enxerga as coisas dentro desse processo, como uma escola, muito mais do que a gente faz no primeiro, é o que a gente carrega para o segundo, para o Sim. terceiro. Montar um cemitério é um negócio muito disruptivo. Né? E quando você tem 21 anos de idade, nem se fala. Né? Sim. Quando tá todo mundo aí pensando em montar bar, restaurante, ou um Não, eu acho super que mais. aplicativo que vai virar um unicórnio. Isso que eu ia falar, tipo assim, porque, por exemplo, hoje eu acho. Por que eu te perguntei sobre isso? E também a questão do sexy. As coisas para serem. Os negócios precisam ser sexy, eles têm que ser muito inovador. Eu falo isso muito porque, assim, quando eu falo que eu tenho uma consultoria, mas a gente tem uma missão de falar, gente, é consultoria de um jeito que você nunca viu. É, A gente não é by the book, a gente pensa fora da caixa, a gente quer acelerar as coisas. E isso, às vezes, não é visto de uma forma sexy, porque fala, cara,
tipo, mas é um negócio tradicional, né? E como que você inova num negócio tradicional, É. né? Então, assim, e aí, dentro dessa jornada de abertura do cemitério, e aí, como que foi isso aí, assim, né? Não, esse processo foi um processo longo, né? Montar cemitério hoje você precisa de autorização de prefeitura, você precisa de licenciamento ambiental, você necessita de vigilância Hum, sanitária. Isso eu tô falando só do ponto de vista legal. sim, Você tem que burocrático, né? registrar contrato em cartório, títulos e documentos, e fora toda a outra parte. Você está falando de obra, você está falando de construção civil, você está falando de montagem de time, RH, recrutamento, seleção, desenho de processos, uma estrutura comercial Sim. e, principalmente, vender algo que ninguém quer comprar. Né? Você, quando recebe a visita de um vendedor que fala: Olha, eu estou vindo vender um jazigo. Eu estou preocupado com o próximo celular, estou preocupado com o próximo carro, com a próxima viagem, o que eu vou fazer para o meu filho, qualquer coisa, menos nesse momento. Então, além de tudo, ainda tem um processo de sensibilização muito grande. Então, quando a gente fala de cemitério, é uma cadeia de processos assim imensa. Que vai envolver a questão de customer experience, vai envolver a parte comercial, jurídica, ambiental, E, todo um e, arcabouço de e soluções. entra uma coisa que eu fiquei pensando aqui também que você falou, me deu um insight que é, hoje, a gente tem, todo mundo, a gente tá o tempo todo conversando com outros empresários, todo mundo fala assim, cara, mão de obra, né? Mão de obra tá muito difícil. E às vezes as empresas, tipo, tem uma questão, as pessoas querem trabalhar em empresa sexy, empresa que tem, tipo, eu tenho orgulho de falar que eu trabalho nessa empresa. A ideia do Google, né? Tipo assim, eu trabalho nessa empresa, essa empresa é uma empresa muito disruptiva, então eu tenho orgulho de falar e eu acho que Até isso o me Stories traz. fica mais bonito um pouco, Tem né? o stories que é mais bonito. Então, tipo, como que é isso também? Porque, por exemplo, você precisa de talentos dentro do seu negócio para ele poder continuar desenvolvendo, para você poder pensar, cara, como que eu posso surpreender mais? Como que eu posso gerar essa experiência acolhedora cada vez mais? Isso é pensar o tempo todo em experiência do cliente, satisfação. E o seu time tem que estar satisfeito para conseguir atender o seu cliente de uma forma. Ele tem que se sentir cuidado, se sentir em desenvolvimento para poder atender seus clientes bem. Então, esse ponto da gestão de pessoas, como que é isso, assim? Como que foi isso quando você foi fazer a abertura do primeiro cemitério e recrutar pessoas para um projeto que não é tão sexy, assim? Pô, você vai para um cemitério, pô, trabalhar ali naquela situação, Não, como é que enfim. você chega, né, na rodinha de final de semana dos amigos, né, e fala, olha, eu Exatamente. sou coveiro, eu sou agente funerário. Não é um Exatamente. negócio tão comum, né? Sim. Rúbia, o grande ponto disso entra justamente na questão de propósito. Se a gente parte da premissa que eu estou ali preenchendo um RH, querendo colocar pessoas para trabalhar e assinar uma carteira, ter um CLT, é bem desafiador, Sim. porque não é fácil. Tem dia que a gente lida com situações tristes, pessoas próximas, situações trágicas. Então, o cuidado emocional ele tem que ser constante. Então, se eu só preencho uma vaga, eu não consigo uma equipe bacana. Agora, a partir do momento que eu coloco o propósito e que as pessoas entendem que eles são agentes de transformação do luto, a coisa muda. Então, a gente deixa Muito. de ser, né, Hum, basicamente aquela empresa que vai ali ser marcada pelo momento da dor tá. para transformar essa dor em homenagem. Então, eu costumo falar com as pessoas sempre que as boas lembranças elas possam ser maior do que a dor da saudade, Uhum. porque aquele dia fatídico ele não fica na nossa lembrança, ele passa. A gente lembra do final de semana juntos, a gente lembra dos momentos em família, daquela pessoa próxima. Então, entra o propósito. Acho que o grande segredo para conseguir captar boas pessoas é que todos possam fazer parte desse propósito também. Nossa, eu acho isso muito, muito legal. E é uma coisa que eu tenho sido muito crítica ultimamente, Diego, porque eu vejo que as empresas, eu vejo o empresário muito no centro, né? Sem dúvida. E é um lugar, a gente começou falando um pouquinho sobre a vaidade, sobre o ego, e eu vejo que para a gente poder construir um negócio, de fato, para ele ser, por exemplo, eu vejo o seu negócio e você fala, pô, é o meu primeiro cemitério. E aí, quanto tempo que foi para você fazer esse projeto ele acontecer e você ver que ele deu certo? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a lógica de construir, ter uma ideia, construir um projeto, trazer pessoas, fazer essas pessoas se desenvolverem, validar esse projeto, trazer lucratividade para esse projeto, para que ele possa gerar receita, gerar caixa para você poder pensar na expansão dele. Como que foi isso, o tempo que você levou e quais foram os desafios que você teve para azeitar pessoas e processos desse primeiro cemitério que você desenvolveu? Rubem, entre a ideia de ter esse primeiro cemitério e de fato descerrar a plaquinha no dia da inauguração foram 5 anos.
Então, é uma parte burocrática muito grande. E se a gente for pensar de fato, né, ter um negócio rentável, isso leva bastante tempo. Principalmente quando de início você atua com um negócio como o meu, que eles são extremamente intensivos em capital, Uhum. você fica muito alavancado, você tem que investir bastante. Não é uma obra simples, não é uma obra pequena. Cemitério normalmente são áreas grandes, então E você tinha recurso quando você teve a primeira ideia ou você tinha só a ideia e foi eu atrás do tive só a recurso? ideia, Legal. arrumei um sócio, Bom, ele aparentemente, né, dizia ter o recurso, no final não tinha tanto, mas conseguiu, através do patrimônio que ele tinha, viabilizar um financiamento, tá. onde eu tive que entrar nessa parte toda de aprovação junto a banco, e aí a coisa facilitou um pouco nesse sentido, mas Uhum. foram momentos extremamente desafiadores, né, de ter que pagar empreiteiro, ter que pagar a obra, não ter Sabe aquela coisa caixa. assim, não tenho, vai aparecer. Vai aparecer o dinheiro. É você chegar assim à noite e falar, meu Deus, tá na sua mão, porque eu já com as minhas mãos não tenho mais o que fazer. Uhum. E a vida do empreendedor é bastante isso, né? Não foi uma vez, duas, três. Sim. Então, a gente quando está construindo negócios, né? Principalmente quando a gente arranca do zero, como foi meu caso, como foi seu caso, onde a gente recebeu da nossa família o mais precioso, né? Que foi educação, princípio e caráter, mas que a gente não O podia resto, contar com esse não. recurso. Papai, mamãe, me empresta aí. Pai, me ajuda aqui, tô precisando pagar o cartão. Ou se você não pegar aí, ó, é atrás? Papai, eu tô precisando aqui de alguns milhões para que ela fazer um cemitério, me empresta. Não teve Não isso. teve. Então, Sim. assim, não é demérito para quem tem, Sim. mas quando a gente não tem, a gente tem que criar caminhos, né? Então, aí eu vou te falar, é a pergunta que você fez. Se a gente não coloca esse propósito, o dia da dor, ele é pesado. E se a gente não acreditar no que a gente faz e não entender que nós estamos num contexto maior de cumprir uma missão empresarial, na dificuldade, a vontade que dá é da gente Ah, pegar tô andando, falando. né? Fazer Cara, um fazer um. Ah, concurso, vamos virar vou buscar uma funcionário. colocação numa Não, multinacional, e que multinacional, para muita sim. gente faz sentido, mas nós somos empreendedores, acho Não que faz, velho. não Nossa, dá certo não. sabe o que eu queria falar aqui? Eu tenho sentido muito uma questão. Você falou que você demorou 5 anos pra construir isso, né? E eu vejo hoje, assim, tem muita gente que me escuta, que é gente que já tá mais velho, que já tem um negócio, mas tem muita gente que tá nessa coisa da autocobrança, né? De estar se sentindo fracassado porque não construiu as coisas na velocidade como o mundo fala que tem que ser construído hoje. Eu tenho 28, você tem 30, a gente é razoavelmente jovem, né? Sim, Mas uma coisa que eu gosto sempre de trazer é que não existe sucesso do dia para noite quando você está querendo construir algo muito consolidado para ele existir durante muitos e muitos anos, que foi até uma das coisas que a gente falou aqui no começo. A IRL.co, ela existe, vai fazer 6 anos de vida, é o tempo né? da Terra Nova. Sério? A Terra Nova faz agora em maio 6 anos. Ah, que legal. Então, tipo, então a gente começou mais ou menos ali na mesma, tipo assim, né, do negócio consolidar. E assim, as pessoas olham pra gente hoje e falam assim, nossa, foi muito rápido, né? Muito cedo. Deu sorte essa Deu Ruby, hein? sorte essa Rubio, esse Diego, deu bom, né? Só que, gente, a questão da construção e do desafio disso é muito grande. E a paciência, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco da sua, assim, quando você se viu em situações de grande desafio como um empreendedor, né? Ali desenvolvendo um negócio que não era sexy, um negócio extremamente alavancado, com mega desafios de processos, de gestão e tudo. Como que você, no momento mais difícil, tipo assim, você tem algum momento que foi muito desafiador que você teve que falar assim, cara, eu preciso lembrar aqui. Sabe aquele momento que você fala, você chega da beiradinha e fala assim, eu acho que não vai dar. Como que você reagiu? Porque eu imagino que você deve ter passado por isso. Todos nós passamos. Esse primeiro cemitério, eu acabei tendo, né, uma questão societária que precisou ir para a justiça, tive desafios com esses sócios, assim, Sim. de maneira muito, muito pesada. Eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia mexer com cemitério. Nunca mais. No primeiro. Não, primeiro porque, assim, Quantos cemitérios você tá hoje? hoje a Rude a gente tem 15 CNPJs, Hum. a gente tem algumas unidades prontas, outras em construção, outras em Nunca licenciamento. mais, tá vendo, gente? Eu Nunca acho mais que é um cemitério. caminho meio sem volta, né? Nunca mais. Mas assim, eu quase entrei num processo depressivo. E primeiro ponto, eu sou muito grato à minha família, né? As orações da minha mãe, Oh, o colo e o abraço do meu pai e meu irmão. Meu irmão, quando eu tava na lona, eu saí dessa operação com a mão na frente e outra atrás.
Eu lembro que eu tinha um carro, um consórcio de um Palinho antigo, era R$ 350, eu não tinha dinheiro para pagar o consórcio desse carro. Meus pais, graças a Deus, né, nunca me deixaram faltar nada. Arroz com feijão Não, e tava tava ali. tranquilo. Mas e a parcela do Palio? R$ 350. Nossa, assim, e aí meu irmão foi a primeira pessoa a me emprestar o CPF dele, né, para poder montar uma limitada. À época você não podia montar Sim. limitada de uma empresa, de um empresário só, um sócio, e ele me emprestou o CPF dele, falou: "Não, vamos montar essa sociedade juntos". E ele entrou na sociedade, me abraçou. E uma pessoa, onde a gente ia mexer só com consultoria financeira, de processos, algo Hum, muito parecido até com o que você faz, uma pessoa que visitou esse empreendimento que eu montei, esse primeiro cemitério, falou: "Cara, eu preciso muito da sua ajuda. Me ajuda a terminar esse cemitério que eu tô fazendo na minha cidade, porque assim, não, tá, eu ia chegar. Nossa, você lembra o pensamento? Eita, nós! Eu tá ia perguntar bem exatamente disso. desafiador e você não sabe da maior, né?" A gente ele prestou essa consultoria, voltei pro ramo totalmente sem querer, e hoje a Terra Nova ela tá entrando, né, como sócia dessa operação que foi o nosso primeiro cliente de consultoria. Cara, isso Então, que eu ia assim, o perguntar. mundo deu muitas voltas, Olha como que tem muitas uma voltas. afinidade, assim. Eu não sei se você já ouviu falar, mas assim, a RL.co, foi uma consultoria que nasceu do meu talento. Eu nunca tinha pensado, tipo assim, nossa, vou abrir uma consultoria, vou fazer. E foi numa situação que eu tava numa situação de vida muito difícil financeiramente. E uma pessoa acreditou em mim e falou, cara, você. Eu acredito no que você faz. Você é muito esperta, você vai conseguir fazer. Eu falei assim, tá, faz aqui na minha empresa aqui. Eu acredito, faz aqui. E ali foi onde nasceu a RL.co. Então, a consultoria, ela foi uma coisa que ela surgiu no momento, pelo que você tá, né? Você estava numa situação difícil, você Sim. abriu o CNPJ, uma pessoa chegou e falou, cara, você não quer me ajudar aqui? Faz uma consultoria aqui pra mim, pra eu facilitar a minha abertura do meu Eu, cemitério, na né? verdade, eu não queria nem abrir o CNPJ, mas ele falou: "Olha, eu preciso de nota fiscal". Eu Óbvio. falei: "Ah, eu não acredito, você vai pedir uma nota fiscal? Vou". Eu só abri a empresa para tirar uma nota fiscal para ele. Caraca, E é aí, isso. quando pensa que não, a coisa Mas é decolou. exatamente isso. Olha como que o talento também, a habilidade, a visão, ela tem muito valor nesse momento, né? Então, assim, eu tinha isso e alguém acreditou em mim, pediu e falou, cara, faz aqui, estrutura aqui essa parte de processos na minha empresa. Você fez isso lá quando você estava no trabalho. Eu trabalhei de CLT uma vez só na minha vida. E eu tinha feito um negócio muito legal e essa pessoa pediu pra fazer. E ali eu falei, tá bom, beleza, vou fazer. E depois, pra frente, tudo aconteceu, né? E aí, como que foi? Assim, essa questão da consultoria foi uma coisa que me interessou muito, por eu ser do ramo de consultoria, que eu não atendia cemitérios, mas eu já atendi níveis variados, né? Essa questão da consultoria, ela foi então uma abertura de portas para você, né? Tipo, Com começou certeza. como consultoria. E como que foi isso? Assim, nasceu ali, né? Você fez a abertura do primeiro cemitério, teve todo esse problema com sociedade, mão na frente, outra atrás. Tenho só o quê? Meu cérebro, meu conhecimento, E meu aprendizado. seu aprendizado. Chega alguém pra você e fala assim: Kim, faça aqui pra mim. Eu acredito em você, né? E Às vezes foi. você nem tava acreditando em você mesmo, e a Hum, pessoa chega e fala assim: acredito em você, faz aqui. Não, com certeza, né? E assim, até o contexto da gente estar entrando nessa operação, nessa sociedade nova, é um pouco disso. A pessoa, não, eu preciso de você aqui como sócio. Você já prestou várias consultorias aqui pra gente, assim, eu preciso de você. Eu não vou tocar mais, eu não tenho tempo, eu preciso de alguém aqui como você para poder fazer. Então, sabe, Rubia, essa jornada da consultoria, ela foi uma jornada de muitos altos e baixos. A gente já teve momentos assim de muita pujança, já teve momentos de vacas Mas, extremamente magras, mas eu fui aprender assim que a consultoria, tudo que eu tenho hoje eu devo a ela, sabe? O reconhecimento, a participação de mercado, é, portas que são abertas, elas todas originaram na questão da consultoria. Então, hoje as pessoas até acham, nossa, Diego montou uma holding. Cara, assim, é só para não ficar no meu CPF, não tem nada de extraordinário. uhum, Mas quando a gente para e pensa, a consultoria ela é a base, a consultoria que conectou pessoas, a consultoria que me ensinou na prática, vendo erros dos outros, uhum. onde a gente pôde aprender, onde a gente pôde ensinar. Então, a consultoria eu acho que ela é uma bênção, porque por mais que a gente ensina, ajuda e contribui, no final do dia a gente sempre sai melhor, né? A gente sempre sai mais maduro. Então é uma bênção que eu costumo dizer a consultoria, porque a gente é remunerado para ensinar, mas muitas vezes a gente aprende mais do que Aprende muito. ensina, viu? Não, esse quase 6 anos de consultoria,
cara, a minha experiência e o que eu tenho pego de visões, e tanto que você vai aprendendo com os seus clientes, e você vai. A gente tava falando aqui antes da gente começar a gravar, que a gente não é bom em tudo, né? A gente. Todo mundo tem ali um seu superpoder, né? Tem alguma coisa que você é muito bom e você tem que pegar isso que você é muito bom e potencializar. E eu vejo nisso a consultoria, que às vezes as pessoas começam a tentar fazer muitas coisas e às vezes tem alguém que é muito bom numa coisa e que vai conseguir te ajudar de uma forma única, fazendo você conseguir chegar nos resultados mais rápido. Só que eu queria falar uma coisa, isso aqui nem tava no roteiro, não, mas eu vou falar porque me deu aqui que esse Pegadinha, cenário, hein? pegadinho. Não, mas é porque é esse mercado de consultoria, sabe? Você tem uma consultoria muito nichada, né, que é essa pegada Muito. muito nichada. Eu tenho uma consultoria que é mais de negócios, mas também é nichada porque eu falo de processos. E aí entra uma parada que eu vejo que a gente tem em comum. A gente saiu do frame de consultoria. Como que eu falo isso, né? Hoje o mercado de consultoria, ele tem uma potência muito grande no Brasil de crescimento. Consultorias diversas, tá? Eu fiz um estudo de mercado ano passado, quando a gente estava indo fazer o rebrand da marca, para entender mesmo a potência disso, né? Porque muita gente olha e fala assim, cara, consultoria, você tá louco, você tá fazendo consultoria, esse negócio não é escalável, né? Tipo, Você é o você é o gargalo. gargalo. Nossa, quantas vezes pessoas já chegaram pra mim e falaram assim: Nossa, por que você não pega esse talento seu e vai pra outro negócio? Porque, pô, você tem experiência de operação, você pode ser uma COO, você pode estar. Pô, quantas empresas precisam disso? E aí eu olho e falo assim: Cara, a consultoria é como se ela fosse o motor um. E eu tenho isso na minha cabeça, sabe? A RL.com é o motor um. Só que, qual que é o grande ponto? Quando você se propõe a fazer um trabalho único para cada cliente que você atende, e eu vi que você tem esse DNA, você gera uma transformação que ela é como assim, o negócio não é escalável, no sentido de você ser o seu gargalo, como as pessoas falam, mas quando você pega um projeto e você faz ele, aquele projeto tem um poder de alcance tão grande. Então, para mim, é isso que faz eu ser tão apaixonada por consultoria. Porque eu vejo que onde eu mexi em algumas empresas, eu fiz pequenos ajustes que levaram as empresas para outro lugar. Outro patamar, né? Então, às vezes você fala assim, o meu modelo de consultoria, e por isso que eu tô te falando, por que você me deu essa questão do insight? Porque você falou, a consultoria ela foi ali o primeiro pilar. E disso surgiram 15 negócios, coisas que foram acontecendo e tudo. Mas por quê? Porque quando você faz um trabalho muito bem feito na base, e a consultoria é base, você consegue gerar efeitos muito longos. Sabe aquela pedrinha que você joga na água e ela vai reverberando? Sim. Então eu vejo o poder que o conhecimento e um profissional de consultoria que realmente se interessa de corpo e alma para aquele cliente que ele está fazendo ali, cara, a transformação ela é muito profunda. Então, eu tô um grande desafio, né, de falar assim, beleza, todo mundo chega criticando, ah, você não vai ser escalável, você não vai ser escalável. Mas quando você pensa no propósito, você fala, beleza, o meu negócio pode não ser escalável da forma como você entende, mas o quanto que ele pode impactar de empresas, isso pode ser algo que a gente nem imagina. Não, com certeza. E no meu caso, por exemplo, quando a gente fala do luto, né, indo nessa gotinha, né, que ela Sim. reverbera, se um luto ele é maltratado ou ele é mal acolhido, ele muitas vezes gera alcoolismo, ele gera o drogagismo, ele gera Sim. depressão, suicídio. Nossa, Então, muito assim, problemático. quando a gente fala, olha, eu tô ali enxugando lágrima, eu na verdade eu tô evitando às vezes até um problema social. Uma pessoa que podia, por entrar no álcool, pegar um carro e atropelar alguém. Então, é imensurável, né? Sim, O efeito multiplicador que a consultoria tem. sim. E os nossos negócios têm essa vantagem, essa característica. E eu acho que isso é tão gostoso, né, Ruby? Porque, no meu caso especificamente, às vezes as pessoas elas me encontram na rua, pessoas até desse primeiro cemitério que assim eu nunca mais vi desde o dia do sepultamento. Sim. Ela chega, cutuca e fala: "Olha, esse é o cara do cemitério". E eu nem tô lá mais. Eu nunca vou esquecer o que ele fez. E às vezes o que a gente fez foi só um abraço. Às vezes foi poder prestar o silêncio, o ouvido para aquela pessoa fragilizada. Então, você saber que você atuou em suavizar a dor de uma empresa, a dor de uma pessoa, Cara, você é ajudou a assim, pessoa. Você pode falar o que que me dá mais felicidade, assim, de tudo, que quando eu penso na consultoria? Quando um empresário chega pra mim, e olha isso, né? Uma analogia meio assim, quando você fala da consultoria de cemitério, e aí você pensa ali naquele momento de dor, que a pessoa perdeu alguém e quer ter então a sua consultoria trabalha uma dor. Quando o cara chega pra mim,
angustiado. Sabe aquela angústia que você vê que a pessoa, ela tá mantendo a pose, mas ela tá angustiada, ela tá preocupada. E muita gente chega pra mim falando assim, cara, eu cheguei muito longe, mas agora se eu não trabalhar a eficiência operacional, Vou quebrar. tudo pode se perder. Então, a eficiência e essa dor, né, que os empresários têm, quando eu vejo isso, eu falo, cara, eu posso resolver isso. Pra mim isso é tão... E assim, é muito louco. Quando a gente é especialista, é simples, né? Assim, quando, por exemplo, falar assim, vou abrir um cemitério. Pra você que tem a Ah, experiência, você olha e fala, tranquilo. cara, isso aqui, papum. Pra mim, quando alguém fala assim, nossa, eu tô com dor de processos e eficiência, eu olho e falo assim, tranquilo, vamos resolver. E aí, quando você vê a pessoa aliviada, isso pra mim é o mais assim, é o que eu falo, cara, isso paga É o salário todo. moral É da o salário, gente, né? é isso, é o salário moral. É o É salário isso. moral. Não, é incrível, sabe? Porque a gente, fazendo as coisas com propósito, a gente gera impacto. E o fazer propósito não é só a missão do empreendedor. Não, não. Você ter propósito, ela é parte do CLT, ela é parte do PJ. É você entender ali que você é um elo de uma corrente, né? De um ecossistema de solução. Então, assim, por muitas vezes, sabe, Rubia, até a consultoria a gente já pensou em encerrar, já pensou em Ah, terminar. isso que eu ia perguntar, como que tá esse... É assim, a gente já teve muitos momentos na Porque tem consultoria. muitos business hoje, né? Até tem É, uma coisa aqui que eu queria te perguntar, que assim, tem a consultoria, tem a questão da fintech, né? Que vocês têm, que eu achei super legal, do investimento em outros negócios. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque, por exemplo, você veio de uma coisa, você fez o seu negócio sem capital, alavancado, e aí você teve a consultoria te trouxe um fôlego para você gerar caixa, para poder fazer outros negócios, reinvestir. reinvestir ali dentro do negócio, e aí agora você está com a fintech, né? Então, essa questão de investir em outros negócios, mas pelo que eu entendi, assim, né, tem uma coisa mais profunda nisso, né? Então, como que é essa questão de você ter agora a condição de olhar para outros negócios e falar assim, cara, eu quero investir no seu negócio, eu quero te ajudar a chegar lá, né? Isso também, eu acho que isso deve ser muito bom. Eu não fiz isso ainda com ninguém, mas, caraca, você ter a condição de poder ajudar alguém a fazer o sonho ali, né? Aquele projeto acontecer, deve ser muito bacana. Mas queria que você falasse um pouco sobre esse negócio, porque eu acho que ele tem muito a ver com o início do seu negócio e hoje você tem uma possibilidade de ser um investidor aí. Bom, ela também surgiu da consultoria, né? Uhum, Foi através de um trabalho que a gente fez, de um plano de negócio, um grupo de médicos. Gostou muito do que a gente fez, isso também é um mérito do nosso time, né? A gente tem hoje uma equipe muito bacana de consultores uhum. que fizeram um trabalho incrível. Eu disse, poxa, não dá pra gente juntar as forças? Então, o convite partiu desse grupo médico, mas pra gente fez muito sentido, pensando na estrutura da holding, porque é uma empresa que ela nasce com um propósito muito forte, de suavizar a dor das pessoas. E é Uhum, uma dor que às vezes ela é física, mas muitas vezes ela é uma dor emocional. É uma dor emocional de autoestima, é uma dor emocional de bullying de infância. sim. Então, para aquela pessoa que necessita, porque ela está numa fila do SUS, ela não pode esperar, a gente é ponte. E para aquela pessoa que ela tem uma dor emocional na alma, que ela quer mudar uma questão estética, um silicone, uma lipo, Uhum. até às vezes a parte de odontológica também, com Putz. implantes, Uhum. protocolos. Então, assim, você saber que você está ali, né, muitas vezes tratando uma pessoa mutilada, né? A minha esposa, ela é dentista, implantodontista, ela fala, às vezes o paciente chega, ele não está só sem um dente, ele está mutilado, Não, ele isso, está com uma dor dentro dele. E isso aí afeta a você pessoa no mercado de trabalho. e é caro, não é porque a Sim. dentista cobra caro, mas é porque o ecossistema todo, você tem prótese, você tem a parte dos implantes, você tem os componentes, você tem a parte cirúrgica, você tem o pós. Então, quando a gente atua com isso, nossa, é incrível, sabe? É incrível porque você sabe que você está aliviando dores. Então, a consultoria, ela tem esse papel. Muitas vezes, quando ela não vai direto, ela acaba sendo captação, fonte para outras coisas, como esse negócio da fintech. E aqui, sabe o que eu achei interessante? Todo mundo pensa em crescer, né, Diego? Todo mundo fala assim, eu quero que meu negócio seja escalável, eu quero ter um negócio escalável. E aí você falou sobre uma coisa que você criou a holding e tem quantas pessoas hoje trabalhando no total, assim, da sua organização? Ó, hoje, contando todas as empresas, nós temos 34 colaboradores. Até um número que a Ivana, meu RH, me passou anteontem. Uhum. E se a gente for considerar com uma turma de obra também, assim, a gente passa de Não, é 70 isso a que eu ia falar, a 80 turma de obra já pessoas. vai mais para cima. E qual que tá sendo, assim, por exemplo, hoje você falou que você tem um modelo de gestão muito legal, que você traz as pessoas para perto e você inclui elas nas tomadas de decisões. E eu acho isso essencial para você conseguir, de fato,
entregar essa empresa com mais propósito, né? E com algo mais real. Principalmente porque a gente está falando o seguinte, a gente está falando dessa questão desse projeto que você falou da fintech. Tem que ter, as pessoas que estão trabalhando com você, elas precisam entender a missão por trás disso, né? E como que é essa questão da gestão dessas pessoas para você? Quais são os desafios que você encontra? Por que eu falo isso? Porque as pessoas, todo mundo quer crescer, gente. Todo mundo quer escalar, todo mundo quer ter, cara, milhões de negócios e pessoas e tudo. Mas às vezes as pessoas elas esquecem de algumas coisas essenciais. E eu vejo você um empresário que você leva isso muito a sério. Tipo, olhar para pessoas, olhar para a experiência, olhar para os processos. Você é alguém que vive processos na veia. Então, tipo, e muita gente negligencia isso, e isso recai exatamente na gestão das pessoas do time. Então, tem alguma coisa que você acredita que você faça e que as pessoas que estão assistindo possam aprender isso, sabe? Tipo, porque é o óbvio, todo mundo fala, você tem que fazer reunião, você tem que fazer. Só que gestão não é tão linear assim, sabe? Não. E às vezes tem coisas que tem muito a ver com o fundador, sabe? Tipo, Sim, coisas sim. que A você empresa, a faz empresa ela é a cara, né, do é a fundador, alma pelo do menos dono. do tamanho que a gente tá hoje, é indissociável, né? Ruby, assim, os desafios são muitos, sabe? Porque muitas vezes é bem desafiador você levar o propósito para quem não está diretamente na ponta. Os processos eles acabam padronizando e robotizando algumas vezes algumas coisas. Uhum. Então, como que eu explico, por exemplo, o Cadu, que é meu financeiro, que ele está ali emitindo um boleto, gerando um link de pagamento para um cliente que está comprando um jazigo preventivo, que ele está aliviando a dor dessa pessoa que ainda nem aconteceu. Então, Sim. assim, é um desafio grande, né? Você trazer todo mundo da empresa envolvido nesse processo para que eles possam perceber que eles são parte. E eu acredito que dentro do que você falou do benefício, né, que a gente tem hoje na nossa empresa, eu vejo que a mudança ela é uma constante na Terra Nova. O pessoal costuma brincar assim que a Terra Nova a gente vive anos de cachorro, né? Porque um mês da Terra Nova são 7 meses Mas olha de que uma louco. pessoa, de uma vida normal. Não, mas para Porque ver o negócio tipo assim, a expansão que vocês tiveram, a forma como vocês conseguiram ganhar espaço de crescimento de corpo de negócio, de faturamento, de tudo, em, em 5, 6 anos de negócio, como um todo, né? Então, realmente parece anos de cachorro, né? Tipo, com vocês conseguiram certeza. evoluir. E isso não é tão simples, gente. Evoluir um negócio é, e parece rápido, parece pouco, mas é muito, e ao mesmo tempo, assim, você tem que ter um jogo de cintura muito grande para garantir a integração entre as pessoas, a comunicação entre as áreas, o alinhamento entre as equipes, para as pessoas poderem trabalhar sem robotizar, né? É, eu assim, se eu for dizer, olha, um segredo, eu acho que o nosso grande mérito na Terra Nova tem sido a transparência, sabe? Uhum. Uhum. Eu conta também o fato de eu ser uma pessoa relativamente equilibrada. Eu não sou aquele gestor de rompantes, né? Que tem dia que ele tá amando todo mundo, tem dia que ele tá jogando pedra. Eu linearmente eu me mantenho, mas a questão da transparência. Sim. A minha equipe não tem dúvida das coisas que eu falo. A minha equipe ela não tem em nenhum momento receio. Poxa, será se o Diego tá escondendo alguma coisinha para me pegar ali na frente? Será se Hum, vai pintar uma meta bomba daqui a pouco? Ou se vai pintar uma sacanagemzinha? Isso não rola, sabe? sim. Então, quando a gente senta no board de diretoria, né, e semanalmente a gente tem esse ritual, é um ritual que a gente custou fazer, mas depois que a gente fez, a empresa, assim, amadureceu muito. Então, eu levo as dores que eu tenho, o outro diretor traz as dores que ele tem, Sim. e aí fica muito mais fácil, muito mais compreensivo por parte de todo mundo. Então, se eu puder deixar uma dica, dar um conselho, acredito que a transparência. A gente não perde por ser verdadeiro. E tanto nas coisas boas como nas coisas ruins. Então, quando a empresa ela passava por, nossa, nós estamos hiper apertados de caixa, todo mundo sabia que a empresa estava apertada. Quando surgia um recurso de uma venda que a gente fez, de um negócio que entrou, todo mundo sabia que a empresa ela tinha vencido aquele momento. Então, essa transparência faz o time estar junto, sabe? Sim. Então, o pessoal, hoje, por exemplo, eu viajo muito. Ninguém tem na empresa dúvida de que, poxa, se ele viajou é porque precisava. E se ele está demorando a responder o WhatsApp ali é porque ele está super atolado. Mas sim que ele puder, ele vai me responder. Então, você ganha a confiança do time, ao meu ver, quando você é transparente. Não, assim, para ser um pouco polêmica, a gente já está chegando assim no final.
eu vejo que muita gente fala sobre processos como sendo assim, tendo todos os meus processos mapeados, playbooks definidos, eu vou fazer o meu time trabalhar melhor e vou fazer o meu time realmente performar e trazer resultados. Eu sou um pouco disruptiva com relação a isso, porque ter processos desenhados, ter processos playbooks e tudo, não é o que de fato, não é isso que vai fazer seu time performar. Isso é um dos pontos importantes que as empresas precisam ter, mas ter só o processo estruturado, desenhado, não é o que vai fazer a sua equipe trabalhar melhor. E eu queria que você trouxesse um pouco de como que é a sua visão sobre processos, e eu falando assim, que é o tema, né, bem polêmico, que hoje está todo mundo falando, minha empresa não tem processos e tudo, mas eu vejo que as empresas, elas estão querendo colocar processos para suprir um buraco de gestão E de cultura. e de cultura. E eu não acredito em processos dessa forma. Para mim, processos é governança de processos que vai garantir com que as pessoas trabalhem bem e alinhadas. E por que eu vejo isso? Por que eu estou trazendo essa pauta? Porque hoje, na sua empresa, eu imagino que você deva ter os processos estruturados, mas eu estou sentindo que essa questão da cultura, ela é o coração. E por você, né, você ter esse lado de consultoria, é óbvio que você é o cara dos processos, você tem isso com o seu DNA também. Mas eu queria saber sua visão sobre isso, porque, cara, a galera acha que processo é playbook, entendeu? Acha que processo é manual e é isso que vai fazer a galera performar. Então, você falar que lá na sua empresa a transparência é algo essencial e que faz as pessoas trabalharem bem, faz as pessoas trabalharem integradas, alinhadas, já traz que não adianta só ter isso, não adianta ter os manuais se você não tiver isso. Rubia, isso que você falou, assim, é tão importante. Eu ministro palestras, a gente dá treinamento em diversas áreas e, principalmente com as redes sociais, eu tenho visto que as pessoas têm levado as coisas para mágica, sabe? Eu quero mexer com marketing digital, vai ser mágica. Eu quero mexer com tráfego pago, vai ser mágica. E quando eu falo de processo e cultura, o pessoal também acha que é mágica, né? Não, então, a coisa ela é muito mais profunda. E, ao meu ver, não tem como você desassociar uma coisa da outra. No caso da Terra Nova, a gente tem uma característica que as dores que a gente foi enfrentando, elas acabaram nos trazendo uma cultura de errar rápido e corrigir rápido. Sim. E isso implica mudar processo toda hora. Então o processo deixou de ser a chatura do Diego, O que playbook. o playbook que o Diego muitas vezes criou, inventou para encher o saco, para ficar cobrando, para uma ferramenta de redução de custo, melhora da qualidade e aumento da lucratividade. E aí eu queria falar uma coisa, né? Muita gente acha que você vai construir processos criando uma área e contratando um analista. Você só vai fazer processo ser vivido na sua empresa de fato quando todas as principais lideranças da sua empresa Estiverem envolvidos em estiverem processo. envolvidas no processo. Com Então, certeza. muita gente fala assim: eu contratei um analista para mapear processo, fiz uma reunião individual. Ontem, gente, só para trazer um spoiler, ontem eu tive uma conversa com uma menina, uma mulher, né, que ela trabalha numa empresa como analista, ela é coordenadora de qualidade, então ela é a pessoa de processos. E aí eu perguntei pra ela assim, pra escutar, né? Qual que é o seu ponto de vista? Você que tá aí dentro da empresa, numa posição. Ela falou assim, Rúbia, muito difícil eu fazer meu trabalho. Mas por quê? Porque as empresas continuam achando que processos vão ser implementados, contratando um analista, ele lá em cada área, desenhando o playbook, o POP, nananã, e o processo vai acontecer. E aí vem a questão da resistência com relação a isso, né? Então, eu vejo que todo o sucesso que vocês estão tendo tem dois pilares essenciais. Cultura, Diego, que você tem essência, você tem alma, você tem brilho no olho para falar do seu negócio, e você E a minha encanta as pessoas. equipe toda também, viu? Então, é isso. Que se você, mas é natural. Se você tem isso, Se não tiver, mas não o tem dono, se jeito. ele não tiver isso verdadeiramente, tipo assim, se você não tivesse isso verdadeiramente em você, a sua equipe não ia ter. E se o Diego não visse a importância de processos dentro da organização dele, poderia chegar o Papa para falar sobre isso com você, que você não ia entender a importância. Não ia Mas ter aderência, né? não ia ter aderência e não ia ter essa vivência na prática do negócio. Então, a gente tem que sair do frame, sabe? De querer, tipo, outro dia eu recebi um falando assim, tem um template para criação de processo. Eu falei assim, Hum. template para criação de processo. Vai no miro. Vai no miro. Tipo, não, é isso. E aí, tipo, eu falei, cara, a galera tem uma visão muito errada sobre processo, sobre cultura, né? Mas é Então, isso, sabe, Ruby? Assim, às vezes acho que essa questão das redes sociais, muita gente acendeu entregando
muita coisa ruim, né? Muito. E as pessoas elas estão ali, cara, eu tô esperando a mágica acontecer. Então, ele quer o template de processo, ele quer o template de cultura, ele quer o template de processo seletivo, e a coisa não rola assim. Eu vou te falar, a Não, velho. gente na nossa empresa, as coisas mudam quase toda semana. É processo que ele é revisado pela área quase toda semana, porque a verdade de ontem, ela já talvez não faça mais sentido hoje. A É curva de isso. aprendizagem Nossa, vai Diego, é isso. transformando a gente. Então, É muito legal. as pessoas, eu acho que elas precisam entender um pouco mais da prática e da realidade das coisas. Eu devoro livros, Sim. podcasts, mas assim, hoje parece que criaram, né, uma bolha de bons comportamentos. Você tem que acordar o milagre da manhã todo dia às 5, você tem que malhar 1 hora e meia todo dia, você tem que A comer. bitolação de framework, sabe? Tipo assim, isso foi me ensinado que eu tenho que fazer isso aqui, e eu É. vou seguir isso aqui assim, como se eu fosse quase um, sabe o cavalinho quando bota o negocinho aqui do lado dele? E E eu aí vou você, seguir e isso. aí você vai criar um unicórnio se você fizer isso. E, cara, Não é assim a que vida funciona. real ela é muito diferente, né? Muito Ai, diferente. Diego, mas sabe o que eu fico feliz, gente? Eu fico muito feliz de ver que há esperança quando você escuta empresários que estão alinhados com aquilo que hoje eu estou defendendo enquanto empresária e fundadora de uma consultoria de processos. Porque quando eu falo, se você está buscando processo, playbook, manual, não sou eu que vou te entregar. Se você quer um tanto de documento, não sou eu. Agora, se você quiser que o seu time aprenda a pensar de forma processual, se você quer que o seu time aprenda a base dos processos para ele viver processos, aí sim a gente vai conversar. Se você está querendo que eu te dê um template para você utilizar para falar para inglês ver, processo para inglês ver, não é assim. E não é isso que vai gerar crescimento numa organização. Então, eu fico muito feliz de saber que empresários com propósito como você têm esse mindset, porque a gente precisa falar mais sobre isso para abrir a mente das pessoas, né? Para, tipo, é aquilo que eu falo, Tirar o romantismo tirar da o coisa, né? romantismo. Com certeza. E não é porque é desafiador que não vale a pena, muito pelo contrário. Mas as pessoas precisam entender, e eu acho, né, Rúbia, que eu acho que você está na mesma geração que eu, mas a turma que está vindo depois, eu vi recentemente uma pesquisa nos Estados Unidos que as principais empresas elas estão evitando contratar pessoas abaixo de 24 anos, justamente porque o turnover está alto. O pessoal está assustando, não está Você viu que o ficando. pessoal leva o pai na entrevista? Esse foi um dos motivos, acho que foi o quarto motivo, Eu acho que vi isso, com eu fiquei chocada. 17%. As pessoas levam os pais na entrevista, enfim. Mas assim, as pessoas entenderem que não tem sucesso do dia para a noite, Não. né? E longe de nós, né, falarmos assim como pessoas de sucesso, mas a construção que a gente vem fazendo mostra que são noites, são dias, são finais de semana, e não de forma romantizada e não para criar framework como você falou, Sim. mas para que as pessoas entendam assim que a construção ela precisa de fundação, base, pilar para só depois você colocar o telhado. Então, essa reflexão acho que ela é muito válida, porque eu vejo muita gente que está assim, completamente alheia à realidade das coisas. Eu não estou falando só de gente nova, não, tá? Tem muita gente aí que está, às Tem. vezes, saindo de um CLT, E achando, chega para mim, Diego, você tem muita experiência, eu quero empreender. quero empreender, tô pensando em montar uma loja de roupa. Nó! Falei, cara, Sim. por Então, quê? Ah, porque eu gosto. que eu gosto, Eu falei, porque e você vai mexer? Ah, não sei. Com que público? Não sei. Você tem quanto de capital? Não sei. Você vai vender online? Não sei. Cara, eu e você falei vai isso montar? ontem. Não, já aluguei o ponto, já mandei fazer as gondas. Eu falei, meu Deus do céu. Não, Diego, eu acho que esse é um ponto assim É também. jogar pro acaso, né? Não, trazendo ontem, eu tive essa conversa que foi muito legal. E ela falou pra mim assim: Nossa, meu sonho é ter minha consultoria. Eu falei assim: Então, vamos lá. Todavia, entretanto, é, Senta aqui no ombro da eu mamãe vou, pra eu você vou te ouvir. contar um negócio. Porque o glamour, né, assim, as pessoas acham que é liberdade, né? Mas junto com a liberdade de você fazer aquilo que você acredita realmente, você tem um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. A gente que começou, né, e tem as consultorias, é uma responsabilidade de mexer em negócios e você tem o poder de poder, assim, de fazer muita coisa atrapalhar, entendeu? Então, assim, Dependendo, pode até quebrar, né? e aí eu acho que às vezes as pessoas pensam que empreender é como se fosse, tipo, abrir um. Sabe, na época de escola? Eu vendia brigadeiro na escola.
e tal. E assim, e aí as pessoas pegam essa coisa, vou abrir um negócio porque eu quero fazer, assim, sem qualquer tipo de planejamento, sem qualquer tipo de conhecimento, sem qualquer tipo de estudo, na alquimia, né? E isso faz com que a gente tenha no Brasil um dado estatístico que a cada 10 empresas abertas, 8 fecham em menos de 2 anos, né? Isso mostra o quê? O despreparo para entrar nesse negócio. Você quer empreender? Você quer fazer um negócio? Se prepare para isso. Estude, se prepare, porque eu vejo muito isso nos boards que a gente participa, né, de negócios, e muita gente deu certo, né, das antigas, assim, sem ter quase nada de conhecimento. Hoje em dia, Hoje em dia, cara, não tem. Se você não tiver preparado, se você não souber, se você não tiver cacife, hard skill e soft skill, esquece. Não tem essa, tipo assim, vou dar sorte, vai dar certo, vou tentar. Não, tem muita coisa que o conhecimento técnico, ele é essencial. Não entra em campo sem estar preparado para jogar. e aí quando a gente fala de propósito, Rúbia, vem resolver a dor. Tem Sim. muita gente que ela monta negócio para resolver uma dor dela, que ela tem a vontade de empreender. Mas Exato. qual propósito esse negócio dela vai servir? Vai ser um negócio que vai amenizar alguma dificuldade? E se você parar para pensar, poxa, o Uber, né? O Uber, ele resolve a dor de pessoas, né? Hoje eu cheguei aqui para poder gravar com você através de um Uber. E ele resolve a dor daquele cara também que ele não quer ou ele não consegue encaixar no CLT e ele consegue ter a renda dele, botar comida na mesa. Então, antes do Uber ser uma empresa gigante, Sim, ela era uma empresa de propósito. E sim. aí nós vamos ficar citando N exemplos. Então, Muito o bom. empreendedor que está começando, ele precisa entender o seguinte: a qual propósito o meu negócio vai servir? E olha, eu vou te falar, não só para quem tá começando, tá? Eu vejo muita gente que já tem negócios, que foi a questão de dar certo, e que não olha para isso também. E que vem reclamar. Meu time não performa, meu time não trabalha. Nananã, os números não estão bons. Ou, estamos crescendo, mas o turnover está alto. Sabe por que que está alto? Porque enquanto o empresário ele não sentar na cadeira de dono, essa ilusão, tipo assim, saia do operacional e vá para o estratégico e tal. Cara, isso criou um mercado, né, que os empresários, eles não querem ficar dentro das próprias empresas. E Verdade. isso pra mim não é, assim, é uma coisa muito louca, assim. Você ter uma equipe que trabalha é diferente de você não querer estar dentro da sua empresa. Você percebe isso quando a Com galera fala certeza. assim: "Nossa, eu não aguento mais estar na operação". Não, você não gosta do seu negócio. Você É. não tá gostando do seu negócio mais, entendeu? Minha empresa tem que ficar totalmente independente de mim. Eu falei, cara, então você não está montando uma empresa, né? Você tá entendendo Você que o quer ser negócio presidente de conselho. É exatamente. outra Você tá parada. entendendo que o negócio tá se perdendo um pouco? Com Porque uma coisa é certeza. você conseguir sair da sua empresa pra estar aqui hoje gravando um podcast comigo aqui em São Paulo. Você tem noção que as coisas estão se perdendo um pouco, porque essa questão de você construir um negócio e não querer estar dentro dele, tipo, você não tem paciência com pessoas, você não quer fazer gestão de pessoas, você não quer trabalhar cultura, você não quer sentar, você acha que desenhar processo é perda de tempo. Então, assim, o que você quer então? O que você tá querendo? Você tá querendo realmente ter um negócio? Porque, às vezes, eu vejo as pessoas tão aversas a estarem na operação dos seus negócios que isso traz uma impressão de que a pessoa não quer estar mais ali. Então, eu acho que essa discussão das pessoas, né, esse merchan que a galera usa, sai do operacional e vai para o estratégico e tudo, isso, gente, é uma coisa que tem que ser muito bem colocada, porque senão o povo pega essa bandeira sem saber Na do hora perigo errada. disso. E, E na e, hora e pega errada. na hora errada. Tem gente que tá com empresa aí com 1, 2 anos e já não quer ficar no operacional de Caraca! jeito Ó nenhum. que doideira! Falei, gente, no início da empresa, quem tirava nota era eu, quem cobrava era eu, quem fazia contrato era eu, quem vendia era eu, quem entregava era eu, quem viajava era eu. Sabe? É impressionante como que tem gente assim que ainda tem essa leitura. Então, eu falo, pessoal, você quer trabalhar pouco? Não empreende, não. Não empreende. Não quer lidar com o sentimento do povo? Porque assim, outro dia, não sei lidar com gente. Então, meu filho, vá lidar com, sei lá o quê, vai ver ser veterinário pra lidar com Ou montar um cachorro. crematório pet com a Terra Nova, hein? Então, montar um crematório pet com a terra nova. Faça isso se você não quer lidar com gente. Mas você vai lidar com o dono Com o do pet, tutor, vai. que é pior ainda. Mas assim, indo pra fechar, né, gente, deixar eu ficar aqui até amanhã. Mas pra fechar, né, Diego, eu acho que quem tá assistindo a gente vai ficar pensando assim, caraca, eles estão falando de processos, eles estão falando de sucesso, eles estão falando o contrário do que todo mundo tá falando, que é tipo, sair correndo do operacional para estratégia. Não, olhe para o seu operacional. Se você tem uma empresa que está no cenário de crescimento, não queira delegar a gestão do seu negócio, não queira transferir
a gestão do seu negócio, esteja ali, implemente processos, aprenda sobre processos, porque você, enquanto fundador de uma empresa, como empresário, você tem que saber sobre aquilo para poder cobrar ou até poder avaliar, né? Pare de delegar coisas que é sua enquanto empreendedor, é seu, é sua responsabilidade. Você quis empreender? Aguenta. Se você não quer, pede para sair. Então, muitas vezes as pessoas nas palestras me perguntam, Diego, mas como que eu vou criar propósito se eu sou funcionário, se eu estou aqui dentro do estoque, né? E eu falo para as pessoas uma frase que era da minha avó, que até deu início a toda a história da Terra Nova e Sim. que minha mãe gosta muito. O bem que você faz, ele vai ser seu advogado aonde quer que você vá. Então, mesmo que você esteja no estoque, você esteja na parte de entregas, você é um elo de uma corrente que está servindo a realização do sonho de alguém. Olha, eu trabalho em material de construção, eu vou ali descarregar uma carga de piso. É a casa de alguém. É a empresa de alguém que você está permitindo que esse sonho aconteça. Então, fazer as coisas com paixão, não importa se você é CLT, se você é PJ ou se você é empreendedor. Isso aí vai te garantir, assim. Certa vez eu ouvi uma frase de uma pessoa que ela falou: Olha, você acha que pedreiro ganha muito bem? Eu falei: Acho que ganha bem. Muito bem, não. Ele falou: E se eu for o melhor pedreiro do mundo, você acha que eu vou ganhar bem? Eu falei: Com Com certeza você certeza vai ganhar vai. bem. Ele falou: Então só depende de mim ser o melhor pedreiro do mundo, né? Então, acho que é uma grande Era reflexão para a isso. gente fazer aí. Nossa, isso aí já assim, né? Não tem nem o que falar. Esse final que você deixou, tipo, não importa o que você faça, se você vai fazer aquilo com excelência, você vai ter destaque, você vai se destacar. Então, fazer com paixão, saber olhar para os pontos de melhoria, saber entender o ego, né? Nem preciso falar que, cara, tirar o ego da frente é muito importante para você poder se aproximar do seu time, se criar conexão com as pessoas, fazer ter transparência, se comunicar de forma humana, se colocar num local de vulnerabilidade, né? De mostrar também, cara, eu tô passando por isso aqui, não tá fácil. Então, tô aqui para, eu preciso de vocês, né? Eu acho que muitas vezes o dono ele vê o time como braço, né? E eu acho isso muito ruim, muito, muito, O muito time é ruim. corpo, né? O time é corpo e ele é parte essencial do funcionamento do negócio. Então, é, isso é muito importante de ter na mentalidade. Diego, a gente conversou sobre muita coisa. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Com certeza. Mas eu queria te agradecer muito conversar com você. Realmente falar sobre o seu negócio é uma coisa muito, para mim, foi uma experiência muito legal. Por ser um mercado que eu não estou tão dentro, né? Eu estou dentro de vários outros business, mas nesse questão de cemitérios, de crematórios, são negócios que eu não nunca tive uma experiência próxima. Então, escutar de alguém que começou como consultor e depois abriu um grande leque de oportunidades a partir disso é algo muito especial. Aprendi muito aqui hoje. E assim, gente, pra quem, né, tá assistindo a gente, compartilha, manda pro amigo, deixa o comentário, assina, liga o sininho, igual influenciado, né? Liga o Liga o sininho, sininho. e compartilha mesmo, né? A gente tá num novo formato, e eu espero que você tenha gostado. Você foi o primeiro convidado nesse novo cenário que é a minha casa, né? Eu tô recebendo dentro da minha casa, porque eu acho que para a gente falar sobre negócios, a gente tem que falar de um lugar de segurança. E a minha casa é um local que eu quero receber pessoas, assim, que eu acho que aqui tem muito de mim, né? Cada Sim. coisa que foi eu que escolhi. Então, a minha essência tá aqui e conversar com pessoas que também têm esse acolhimento. Isso para mim é muito importante para a gente poder não só fazer um vídeo, mas as pessoas que escutarem a gente escutarem e falar, caraca, isso de alguma forma me pegou, né? Então, tudo tem um propósito. Espero que você tenha gostado. Queria te agradecer e eu queria que você deixasse um recado final. Você já falou uma frase super de impacto, mas assim, para a gente fechar, eu queria que você deixasse um recado final para. Aí você escolhe se é para os empresários, se é para as pessoas, enfim. Ô, Deixa um Rubi, recado para a assim, galera. eu que agradeço, né, a oportunidade, o convite, estar participando com você. É, é incrível, né? A gente fala do que a gente gosta e, como você bem disse, junta dois mineiros, né? Para poder Nossa! conversar. A gente fala, mas que bom Nossa junto. Senhora, vai conversa mesmo. Demais da conta. Mas tem uma frase que eu gosto muito, e eu acho que fica, né, uma reflexão para quem está aí nos assistindo ou nos ouvindo, que a palavra move e o exemplo arrasta. Né? Então, antes da gente esperar das pessoas, sejamos nós, o exemplo e a transformação que a gente quer ver no mundo.
Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada Foi a incrível você. esse nosso bate-papo. Espero que tenha E gostado. a Terra Nova e eu estou à disposição para que você precisar, tá joia? Muito obrigada. Espero precisar mais pra... Mais pra frente, não precisa pressa, viu? Ó, gente, muito obrigada para vocês que estão assistindo a gente aqui. Tem uma coisa que eu achei sensacional que tá aqui, que, né? A descoberta só é completa quando compartilhada. Então, eu espero que vocês compartilhem isso com seus amigos, falem sobre isso, mandem um vídeo, compartilha, coloca. Vamos reverberar assuntos bons e conhecimento. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada. Esse é mais um episódio do RLCast. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.